E aí, seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá com notícias do Cruzeirão hoje. Peço a vocês aí também para se inscrever e deixar o like no canal. Do Cruzeiro. Os gramados, sou cruzeirense apaixonado. No pique com o Rádio Esportes, claro, só pra você. Quem conhece tua história? Samuel Venâncio, nos conte tudo, Samuel. Vamos lá, deixa comigo, show de bola Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado também no canal da Itatiaia no YouTube, 11h59, o Cruzeiro já em Belém. O time treina à tarde no Centro Esportivo da Juventude, o Seju de Belém. E é quando o técnico Paulo Pessolano fecha a preparação para o duelo de amanhã, 9h30 da noite. Transmissão aqui na Itatiaia com o nosso vibrante Alberto Rodrigues. E o Cruzeiro buscando começar bem este mata-mata da terceira fase da Copa do Brasil, da milionária Copa do Brasil. Um jogo que significa muito, não só pela parte financeira, mas o resultado esportivo também, para o Cruzeiro superar as duas últimas campanhas que teve na Copa do Brasil e para honrar o fato de ser o maior campeão da competição com 6 conquistas. Daqui a pouco a lista dos relacionados, o que pretende o técnico Paulo Pessolano, as dúvidas para ele definir no treino desta tarde. Mas antes, meio-dia marcando o sinal eletrônico, o Rodolfo, atacante, estreou contra o Brusque, veio emprestado pelo América e ele está conosco aqui no Rádio Esportes. Primeiro falando sobre esta escolha pelo Cruzeiro, ele que tinha outras ofertas, decidiu continuar em BH e só mudar o rumo ali na Pampulha e ir para a Toca da Raposa 2. Fala, Rodolfo. A minha escolha no Cruzeiro foi a grandeza do clube, a história que o clube tem. E eu vim para cá que eu quero fazer história também, quero deixar meu nome marcado na história do Cruzeiro. Não foi só eu que escolhi, foi minha família também. Então, eu vim pra cá com uma decisão não só minha, como da minha família. Estou muito feliz, muito grato por abrir essas portas para mim. E a todo o staff também que contou comigo aqui, eu agradeço muito. Rodolfo também comentou sobre a lesão do centroavante Edu e falou sobre atuar não só centralizado, como pode ser uma opção também pela beirada, assim como foi diante da equipe do Brusque. A gente fica triste, né, pela lesão do Edu. É um cara que vem decidindo jogos para nós. Tenho certeza que vou entrar, vou dar meu máximo para que a gente possa sair com a vitória. Joguei muito tempo de lado, né, no início da minha carreira. No ano passado eu joguei muitos jogos de lado também com o treinador Mancini. Eu acho que aonde o treinador optar me colocar, vou dar o meu melhor sempre em prol do Cruzeiro. É uma infelicidade o Edu estar lesionado, é um cara que decide pra gente, mas a gente tem que ir tranquilo, com a cabeça boa para fazer uma grande partida. Eu acho que são características diferentes também, então onde o professor Pessolano me colocar, como eu falei, vou dar meu melhor sempre em prol do Cruzeiro e do grupo. E para fechar, foi a apresentação do Rodolfo, a primeira entrevista aqui no Cruzeiro, e ele comentou a expectativa de tentar ajudar o clube a voltar à elite do futebol brasileiro e também essa oportunidade que deve surgir de jogar contra o Remo nesta terça pela Copa do Brasil. A expectativa é das melhores possíveis. Sabemos que a Série B é um campeonato muito difícil, muito disputado. Sabemos que o início da Série B é muito importante. Então a gente vai buscar sempre as vitórias. Se Deus quiser, deixar o Cruzeiro na Série A, que é o lugar deles. Eu acho que todos os jogos são difíceis, não tem mais jogos fáceis, ainda mais contra o Cruzeiro, que é uma equipe grande. Eu acho que todos os times vêm fechadinho, tentando jogar no nosso erro. Então a gente tem que ter muita atenção em todos os jogos, para quando tiver chance já matar o jogo logo, para não ficar correndo riscos. Então onde o professor optar, vou dar meu melhor em prol do grupo, como eu falei, e estou me preparando para que a gente possa fazer uma grande Copa do Brasil, uma grande Série B, que no final do ano a gente esteja com acesso. Muito bem, tá aí o Rodolfo, como eu disse, ele que pode ser escolhido pelo técnico Paulo Pessolano para ser o centroavante neste jogo diante da equipe do Remo. Os 21 relacionados, são 3 reforços relacionados pela primeira vez. O goleiro Gabriel Mesquita vem emprestado, bem definitivo aliás, a negociação mudou de última hora, assinou 2 anos com o Cruzeiro. Estava no Guarani
O zagueiro Zé Ivaldo, emprestado pelo Atlético Paranaense até o final da temporada. E o atacante Jajá, também emprestado pelo Atlético Paranaense até o final do ano. Goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita. Laterais Rômulo, Rafael Santos, Matheus Bidu e Giovani Jesus. Zagueiros Oliveira, Wagner e Zé Ivaldo. Volantes William Oliveira, Mitkov, Pedro Castro e Adriano. Meias João Paulo e Daniel Júnior. Atacantes Rodolfo, Vagninho, Jajá, Vitor Leque, Josefer e Marcelinho. São os 21 relacionados. Edu segue fora, se recuperando de lesão muscular. O Machado de um problema no pé que ele sofreu ainda na semifinal do Campeonato Mineiro. O Canezinho também segue se recuperando, aquele problema que ele teve em um músculo próximo ao joelho. Então, fora mais uma vez. E o Cruzeiro não tem o Neto Moura, que já jogou a Copa do Brasil. O Brock, que vai cumprir suspensão pela expulsão diante do Tum-Tum. Léo Figueiredo tem a dúvida na zaga, Wagner ou Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo chegou por último, Wagner é canhoto assim como o Brock. Quero ver o que vai fazer o Paulo Pessolano, para quem vai jogar ao lado do Oliveira. No meio campo, se ele mantiver William Oliveira e Mitkov, tem João Paulo como a primeira opção para a vaga do Neto Moura. O João voltando depois de fazer um trabalho de fortalecimento. Como não teve lesão, acho que aguenta aí 60, 70 minutos. Vamos ver qual é a ideia do comandante uruguaio. E pro ataque, acho que é a maior dúvida. O Rodolfo vai centralizado. Mas para as beiradas, o Vitor Leque não foi bem. O Josefer ainda muito cedo para o garoto já ser um titular absoluto neste time. Não sei, quem sabe, já pintando aí para fazer a estreia. Vagninho também entrou bem contra o Brusque. E aí, Léo Pessolano? Bom, boa tarde, Samuel. Eu iria com o Vagninho e provavelmente o Jajá. E não teria muita dúvida quanto a Leque, principalmente, porque o Leque tem tido muitas oportunidades e tem jogado mal. O Jajá vem em boa fase, né? O Jajá ainda é muito jovem, acabou de chegar, mas não tem muito segredo, Samuel. Pro estilo de jogo dele, fazer um lado de campo ali, o que o Pessolano vai pedir e que talvez ele demore um pouco porque não tá desde o início do trabalho, são alguns posicionamentos na hora de marcar, né? Que o Pessolano gosta muito da marcação na saída de bola, marcação-pressão. Se o adversário rompe essa primeira linha, ele tem que voltar e se posicionar, mas acho que isso o treinador do Cruzeiro tem muita capacidade para passar pro Jajá. O Vagninho já é experiente, já tá no time desde o início do ano. Pro Rodolfo também, que achei que fez um bom jogo contra o Brusque, muito voluntarioso, querendo participar do jogo o tempo todo, é uma boa alternativa não tendo o Edu. E o principal para mim é a volta do João Paulo. O Cruzeiro teve muita dificuldade no jogo contra o Brusque na construção pelo meio do campo. O Cruzeiro tem alguns bons jogadores, bons volantes, mas tirando o Canezinho, nenhum dos outros tem uma capacidade muito de construir jogadas, de aproximar na turma da frente. E o João Paulo é esse cara, que tem um toque um pouco diferente, que tem um bom drible, uma boa batida de fora. Então, se ele tiver capacidade de jogar 70 minutos, como você falou, joga de titular, até se matar dentro do campo, depois tira, coloca um volante, mas a volta do João Paulo pode ser determinante para o Cruzeiro. Ô Simões, aquilo que a gente falava do jogo de terça e um Cruzeiro bem desfalcado, neste tem alguns desfalques importantes, mas aí você já ganha de volta o Wagner, que estava suspenso, o Zé Ivaldo, tem o João Paulo, o Daniel, o Jajá. Então são boas opções para o técnico Paulo Pessolano, já dando uma encorpada neste elenco inicial que foi montado. Sim, o Samuel, e principalmente no setor de criação ofensivo, né? O João Paulo, por exemplo, se puder jogar, é um baita reforço, porque é um jogador que realmente vem fazendo um grande início de temporada no Cruzeiro. E o Daniel Júnior, né, eu vejo, ele está à frente do Vitor Leque. Mesmo que sejam jogando pelo lado, né, pelas opções do Pessolano, a gente percebe. Ainda tem o acréscimo do Jajá. Então, quer dizer, o Cruzeiro vai poder ter um setor ofensivo melhor do que teve naquele jogo contra o Brusque, para encarar um Remo que vem de derrota na Série C e cansado, né? Porque apesar de serem estados vizinhos... Jogou sábado, né? Jogou sábado, é distante, né? Eu vou até olhar a distância aqui, a gente fala, mas é muito longe. Manaus, Belém, não é uma coisa, não é curtinho, não. Ô Samuca, e só mais uma, porque eu me esqueci aqui da possibilidade do Daniel Júnior, que o Simões lembrou bem.
Ele pode também usar o Daniel e o Vagninho jogar do outro lado. Sim, o Vagninho pode. tem possibilidade, é experiente para jogar pelo lado direito. Eu acho que são 4 ali para 2 vagas. Vagninho, Daniel, Jajá e Vitor Leque. Exatamente. O Rodolfo centralizado. Tirando o Leque, o que ele colocar aí para mim tá bom. Pois é, vamos ver. Então, neste último treinamento, à tarde, no Centro Esportivo da Juventude. Olhou aí a distância? São 1.300 quilômetros de distância. Boa. Por estrada, são 3.000. Por estradas, eles devem ter ido de avião, né? É. Mas mesmo assim, 1.300 quilômetros de distância. É quase 3 vezes ir ao Rio de Janeiro. Pois é longe. O Cruzeiro, até pela viagem também, foi ontem à noite, um voo direto da Azul, então chegou no início da madrugada, a turma descansando, e agora tem o treinamento à tarde, a última atividade do Pessolano. Vamos saber então, Milton, qual time ele coloca em campo neste duelo de ida, terceira fase da Copa do Brasil, amanhã, 9h30 da noite, estádio Baenão contra o Remo. Daqui a